Boa noite, amigos telespectadores da Piracicaba TV, canal 5 NET, Rede Opinião UHF, canal 40, Rede Comunitária de Televisão, mais de 50 emissoras espalhadas pelo estado de São Paulo. Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba, uma iniciativa do Lions Clube Piracicaba, a sua unidade campestre. O tema de hoje é urologia, mais propriamente câncer de próstata. O meu convidado é o Dr. Américo Ferraz de Oliveira Júnior. Boa noite, Américo. Boa noite, Alceu. Estamos aqui mais uma vez nesse programa que é uma grande iniciativa, e todo programa que fala de saúde é muito bem-vindo para a população, em termos de esclarecimento, em termos de conhecimento. Isso é uma coisa que tem que ser sempre ressaltada, e vocês todos estão, a equipe toda está de parabéns nessa doação, e realmente vocês terão muito sucesso, que Deus acompanhe sempre vocês aqui, e que as pessoas que venham aqui sempre esclareçam cada vez melhor a população. Estamos aqui à disposição para o tema hoje proposto. Obrigado, Américo. Antes de nós entrarmos propriamente no tema câncer de próstata, eu gostaria que você fizesse uma explanação aos nossos telespectadores a respeito da urologia nesses últimos 20 anos. A urologia, atualmente, ela é uma especialidade que teve uma evolução muito grande. Na minha época de residência, na minha época de formação médica, nós operávamos a cirurgia aberta muito mais do que hoje. Hoje, as técnicas chamadas minimamente invasivas, que são técnicas de videolaparoscopia, com o advento do laser, da robótica, das cirurgias percutâneas, das cirurgias endoscópicas. Então houve uma evolução muito grande em termos cirúrgicos. Há uns tempos atrás, o paciente que era operado de cálculo, um cálculo renal, por exemplo, ele ficava 20 dias, um mês sem trabalhar. Hoje, no prazo de 2, 3 dias, ele já está trabalhando, porque existe a retirada do cálculo por via endoscópica, e tanto nas cirurgias de cálculo, como também nas cirurgias de próstata, houve uma evolução muito grande, houve uma atualização muito grande da técnica cirúrgica. E atualmente nós temos um novo campo, que é a robótica. A robótica em grandes centros de São Paulo já tem existem colegas que têm uma experiência já muito grande nessa parte. E é uma evolução muito grande. A urologia realmente, nesse período de 15 a 20 anos, tem uma evolução muito grande na detecção das doenças e no tratamento das doenças. Sempre associado também a outras especialidades, como a radioterapia, a quimioterapia nos casos de câncer. E realmente a urologia teve uma evolução muito benéfica. Américo, o nosso programa Saúde Piracicaba é um programa pedagógico. Eu gostaria que você definisse próstata, né? É uma glândula, e qual é a função? A próstata é uma glândula que faz parte do sexo masculino. A próstata ela é localizada logo abaixo da bexiga. Então nós temos a bexiga, embaixo da bexiga nós temos a próstata. A função da próstata é a produção do líquido seminal. O líquido seminal, ele contém nutrientes que vai nutrir o espermatozoide. Então, o líquido seminal, que é composto pelo líquido que a próstata produz, e mais o da vesícula seminal, ele contém algumas substâncias que, quando o espermatozoide ele é ejaculado, o espermatozoide se mantém vivo por causa dessas substâncias que contém o líquido seminal. Então, a função básica da próstata é manter o espermatozoide vivo através desses nutrientes que ela produz. E a diferença do câncer de próstata e hiperplasia? Vamos começar, então, uma definição bem rápida a respeito do que é câncer e o que é tumor benigno. O que é um tumor maligno e o que é um tumor benigno. O tumor maligno é aquele que tem a capacidade de soltar células do tumor de origem
e que essas células vão se alojar em outros locais. Então, um grupo de células se alojam em outros locais, é chamada metástase, que principalmente ocorrem a nível de pulmão, a nível de fígado, a nível do sistema osteomuscular. Então, este é o tumor maligno, que ele tem a capacidade de se instalar em outros locais. O tumor benigno não, existe um crescimento local, somente, e não invade outros tecidos. Então, o câncer de próstata, ele se pode, potencialmente, atingir outros órgãos. O que a hiperplasia benigna não acontece. A hiperplasia benigna da próstata é um crescimento, como o próprio nome já diz, é um crescimento benigno que não invade outros órgãos. Leva também a alguns problemas, às vezes quadros sérios, complicados, de obstrução urinária, de infecção, de cálculo de bexiga, mas a hiperplasia benigna não tem essa capacidade de dar a metástase, que é característica do câncer. Ok. Os fatores de risco do câncer de próstata? Todo câncer tem um fator, não existe um fator único, são sempre causas multifatoriais, né? Em primeiro lugar, nós temos a idade. A idade é um fator fundamental. Todo homem acima de... O câncer de próstata, ele começa a ter a sua incidência a partir dos 40 anos de idade. E ele cresce ao longo da idade. Acredita-se que 80% dos homens que tenham mais de 80 anos têm câncer de próstata. Então, vejam bem vocês. É uma incidência muito grande. Se nós pegarmos aquele ditado que diz todo mundo vai ter câncer de próstata. Um dia todo mundo terá câncer de próstata. Se o homem viver até os 100 anos de idade, todos os homens terão câncer de próstata. Mas nós temos que diferenciar uma coisa. Ter câncer da próstata não significa que vai desenvolver a doença. Existem tumores pequenos, tumores que não dão sintomatologia clínica, mas a incidência atualmente é muito grande. Fale dos sintomas. O câncer, só complementando essa pergunta, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem. Então, por isso que a política de saúde pública masculina tem que ser voltada para esse aspecto. O câncer de próstata é o mais frequente no homem. É a segunda causa de morte no homem por câncer, é o câncer de próstata. Então, o governo, há algum tempo já abriu os olhos nesse sentido e faz campanhas de prevenção das patologias masculinas, e principalmente a respeito do câncer. Américo, aproveitando, eu gostaria que você esclarecesse os sintomas, os principais sintomas do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem uma sintomatologia frustra no início. Então, por isso que a detecção inicial, a detecção precoce é fundamental. O câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não dá sintoma. E às vezes, na maioria das vezes, ele tem uma evolução silenciosa. Quando ele começa a dar sintoma, às vezes já é um câncer mais evoluído. Já tomou uma dimensão maior, a doença já tomou uma dimensão maior. Então, nós temos basicamente dois tipos de sintomas. Os sintomas locais, que são sintomas obstrutivos. É aquele homem que começa a ter dificuldade para urinar, uma diminuição no jato urinário, que começa a ter infecções urinárias de repetição, que começa a ter hematúria. Hematúria, para quem não sabe, é o sangramento urinário. Essas são sintomas locais. Mas, às vezes, o câncer da próstata pode dar um sintoma já pela metástase. Então, são chamadas fraturas patológicas. O que é fratura patológica? Um pequeno trauma numa pessoa, num osso da bacia, na coluna, numa costela, num quadro normal, não aconteceria nada. Quando essa pessoa tem uma metástase no osso, vai acontecer uma fratura patológica. E não é tão infrequente assim. Às vezes nós pegamos casos
que o indivíduo tem uma fratura de bacia, uma fratura de colo de fêmur, já devido a uma metástase do câncer, que não foi diagnosticada precocemente. E o diagnóstico da doença em si? O diagnóstico do câncer de próstata se faz basicamente através de 2 exames. Primeiro, um exame chamado PSA. O PSA é uma substância que a próstata produz. Toda a próstata produz PSA. E o PSA, ele está aumentado em algumas situações. O câncer de próstata, ele aumenta. Mas o PSA também aumenta em casos de prostatite, de quadros inflamatórios, quadros infecciosos, e aumenta com a idade também. O PSA é um exame que aumenta com a idade. Então o PSA, ele não é um exame câncer específico, porque outras patologias aumentam. E isso às vezes pode confundir, porque existem pacientes que têm PSA alto e não têm câncer. E pacientes que têm PSA teoricamente normal e que apresentam câncer. Então, anualmente, acima dos 45 anos de idade, todo homem tem que fazer pelo menos um exame de sangue, que é o PSA, e ser submetido a um toque retal. O exame da próstata, ele começa aos 45 anos de idade. Quando existe algum caso na família, algum parente de primeiro grau, a chance de ter câncer é maior, porque existe também um caráter genético no câncer da próstata. Então, pacientes que têm ou o pai ou algum parente de um primeiro grau com câncer, deve-se começar aos 40 anos de idade. Então, se faz um exame de sangue chamado PSA e se faz um toque retal. Se faz o toque retal para sentir a próstata. Existe ainda, por parte dos homens, um grande tabu em relação ao toque retal. O toque retal é um exame simples, rápido, que demora em torno de 15 a 20 segundos. E a próstata, ela é localizada de 3 a 4 centímetros do ânus. Então, existe uma introdução rápida digital que o médico, em 15 a 20 segundos, já nota se há alguma alteração, se há algum nódulo, alguma região mais endurecida. Américo, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com esse tema palpitante e vamos voltar novamente, e eu gostaria até de solicitar a você explicações a respeito do toque retal, do PSA, se você tem números a respeito de pacientes que frequentam os consultórios. Já voltamos em instantes. Às vezes não é fácil viver o dia a dia e encontrar um momento, achar palavras pra dizer, como uma nave traz você e eu, mudando as direções. Eu não acredito, estou sentindo que estou perdendo teu amor, como a chama se apagou e a paixão desfaleceu. Nós olhávamos com carinho, só falando de nós dois, mas agora sigo e entendo que te quero e seguirei sabendo e enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. A gente esqueceu, o importante é você e eu, enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. Estamos de volta com o Saúde Piracicaba, uma iniciativa do Lions Clube Piracicaba, Unidade Campestre, pela Piracicaba TV, canal 5 NET, Rede Opinião, UHF, canal 40,
rede comunitárias de TV. Mais de 50 emissoras espalhadas pelo estado e também estamos pela internet. O nosso convidado desta noite é o Dr. Américo Ferraz de Oliveira Júnior. Américo, quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata? Bom, Alceu, após ser feito o diagnóstico, que se faz através de uma biópsia, guiada pelo ultrassom, o tratamento depende muito do estágio quando a doença é descoberta. Em estágios iniciais, o câncer da próstata, ele tem índices de cura acima de 95%. Então, os telespectadores vejam o quanto é importante o diagnóstico precoce. Se fazendo o diagnóstico precoce, a chance de cura chega a mais de 95%. Nós temos basicamente dois tipos de tratamento. A cirurgia que se faz a prostatectomia radical, onde se tira a próstata como um todo, se tira a vesícula seminal e se faz o esvaziamento ganglionar de todos os gânglios da pelve. Existem ainda alguns pacientes que fazem a radioterapia, que também é um tratamento atual muito bom, com uma alto índice de cura. Então, quando o câncer está nos seus estágios iniciais, o médico pode optar ou por uma prostatectomia radical, que faz uma cirurgia aberta, por videolaparoscopia também e atualmente pela robótica, ou então a radioterapia. Quando o câncer já se encontra no estágio mais avançado, não existe cura, porém existe um tratamento onde o indivíduo, onde o paciente pode ter uma vida normal durante alguns anos, se ele for bem seguido. O câncer de próstata, ele é um câncer hormônio dependente. O que é isso? Ele depende do hormônio masculino para crescer. A semelhança do câncer da mama, na mulher, que depende do hormônio feminino, o câncer de próstata, ele aumenta com o hormônio, com o uso do hormônio, com a presença do hormônio. Então, nessa segunda fase, quando a doença já está no estágio mais avançado, são usados medicamentos chamados bloqueadores androgênicos, que ele diminui muito a produção da testosterona. E o indivíduo pode manter uma vida praticamente normal, fazendo uso de medicação, seja via oral ou seja injetável. Américo, o nosso telespectador, curiosamente, em casa, deve estar perguntando, e a complicação na cirurgia de próstata? Isso daí, Alceu, é um outro tabu dentro quando se fala em próstata. Basicamente, são duas as complicações principais. Os quadros de disfunção erétil, que pode ir desde a impotência total, que o indivíduo não consegue manter a ereção após a cirurgia, ou ele tem uma ereção não tão boa o quanto era antes da cirurgia. E a incontinência urinária. A incontinência urinária ela pode ser também total, que o indivíduo não tem o desejo de urinar, existe até necessidade de usar fralda. Ou então, às vezes, o indivíduo ele tem o desejo de urinar, ele mantém a diurese e, às vezes, vamos usar assim o termo, às vezes escapa um pouco de urina. Antigamente, essas complicações elas eram muito frequentes, mas com o desenvolvimento da técnica cirúrgica, cada vez mais os cirurgiões aprendendo mais, tendo mais experiência, hoje essas complicações giram em torno de 20% a 40%. Mas realmente ainda é um fator complicador que com o tempo, com certeza, isso daí irá melhorar bastante. Américo, agradeço muitíssimo a sua presença no programa desta noite do Saúde Piracicaba e eu gostaria que você se comunicasse com os nossos telespectadores, deixando uma mensagem num tema tão palpitante e tão interessante que é o câncer de próstata. Eu queria agradecer a oportunidade de falar hoje aqui com vocês e passar esses esclarecimentos e deixar realmente um pedido até. Você que tem mais de 45 anos, que nunca fez
um exame, vá fazer, procure seu médico de confiança, faça um exame de sangue, faça um PSA, faça o toque retal, que você vai prevenir uma patologia muito importante. A prevenção, ela não vai impedir que você tenha doença, mas a prevenção vai mudar a sua vida. Porque um câncer descoberto inicialmente, que nem eu já falei, ele tem 95% ou mais de chance de curar. Então, por favor, se você for um daqueles homens que tem tabu de fazer o exame, por favor, acabe com isso, vá fazer seu exame de próstata, que você agindo assim, você terá um futuro muito melhor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Américo, a sua presença nesta noite, maravilhosa, importantíssima para todos nós, homens, que temos que passar anualmente com o urologista, quebrando esse tabu, prestando esses esclarecimentos interessantes. Nesta noite contamos então com o Dr. Américo Ferraz de Oliveira Júnior em mais um Saúde Piracicaba. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.